pessoal, sejam muito bem-vindos ao OncoCast, que é o podcast da Liga de Oncologia da AF aqui de Jaboatão. E a gente vai falar hoje não só sobre a doença que a oncologia ela engloba, mas sim sobre a perspectiva de um parente que a gente teve o prazer de convidá-lo para participar do nosso podcast. Me chamo Natália, sou secretária da Liga. Sou Laisla, vice-presidente. E a gente trouxe hoje Arivaldo, morador de Jaboatão, para relatar um pouquinho sobre a experiência dele. E para começar um pouco, para a gente começar, você poderia nos contar um pouco sobre o seu parente? Quem era essa pessoa, além do diagnóstico oncológico dela, o que ela representava para o senhor? Bom dia, pessoal. É uma honra participar dessa grande liga, né? E eu tive uma experiência que não foi tão boa, experiência com meu pai. Há 7 anos atrás, entendeu? Ele teve um diagnóstico de câncer no estômago e não foi tão legal, porque ele foi... a gente levou ele para a UPA e cada um falou um diagnóstico, e quando chegou no IMIP, foi que lá realmente foi feito o diagnóstico oficial, entendeu? Com uma médica residente que estava lá. Então, inclusive ela foi excelente com a gente, o atendimento com a gente, de tratar a gente, ela foi super atenciosa. Então isso só ressalta a importância de todo profissional, né, ter um pouquinho do conhecimento oncológico para poder identificar precocemente, né, esses pacientes. Isso. O senhor falou sobre a médica ter dado a notícia, como foi receber essa notícia para o senhor? Porque, na verdade, quando meu pai chegou lá, ele chegou com um abdômen, né, super alto, mas assim, quando ele passou, já que ele tinha passado em várias unidades de UPA, e cada um falava uma coisa. E quando chegou lá foi que a médica realmente, ela viu que realmente tinha algum problema sobre isso. Mas assim, eu sempre perguntei a ela, que eu sempre queria que ela me falasse a verdade, entendeu? Mas assim, ela tinha aquela certeza, mas assim, ela queria ter realmente o 100% para poder me dar, poder contar, né? Entendeu? Mas esse negócio que eu chamei ela numa sala, conversei com ela, porque todo dia tinha uma novidade, ó, parece que é isso, tem isso no fígado, tem isso, aquilo, outro, então vai deixando a gente cada vez mais frustrante, né? A gente que não é da área, a gente que nunca, e principalmente eu que nunca tinha passado por um momento desse com um parente, então para mim foi muito frustrante e na verdade, no momento eu fui muito acolhedor pela residente que estava lá, entendeu? Porque eu entendo assim, que as pessoas antes não podem dar um diagnóstico sem ter o 100%, porque tudo pode mudar na medicina, eu penso assim. Mas assim, quando eu falei com ela, eu chamei ela no cantinho, ela me disse, olha lá, seu pai está com câncer, isso e isso outro, mas aí eu quero 100%, então tá certo. E como é que foi? Foi só o senhor? Foi a família toda? Como é que ela chegou e abordou sobre isso? Não, no momento só ficou eu e Patrícia, né, que é a minha esposa. Porque a família, cada um ficou com a cabeça a mil também, entendeu? Tudo foi novidade, que a gente nunca esperava um momento desse, porque o câncer realmente, eu vi meu pai desfigurando, entendeu? E ela disse, não, aí no momento só foi eu, porque eu fiquei no pé, né? Porque cada dia era uma novidade, que eu já tinha falado antes aqui a vocês, cada dia era uma novidade, então eu fui juntando, então eu chamei ela numa sala fechada e pedi ela que se abrisse para mim. Então ela foi bastante profissional e realmente o que ela falou. E como é que mudou o diagnóstico, né, ela ter conversado com o senhor, com sua esposa, para a família de vocês? Como é que mudou a dinâmica? Veja, aí, no caso, aí, quando ela falou isso aí, né, a cabeça virou a mil, né? Todo mundo que tem uma família internado, você quer uma melhora, né? E você vê que dali você não vai ter mais, você chegar o paciente e estar com um sorriso, você tem que ser um ator. Mas porque você não pode transmitir para o paciente, principalmente para o pai. Mas ali, depois que eu vinha para casa, eu desabava. E durante esse processo de diagnóstico que seu pai teve no hospital, teve algum gesto de profissional de saúde, tanto do lado negativo quanto do positivo, que marcou o senhor? Veja, eu não vou mentir, pelo tempo que eu passei lá, foi uns 3 meses, não, foi uns 2 meses e meio, mais ou menos lá. Eu só quero agradecer aqui do IMIP.
foi bastante profissional, tanto de enfermeira, como isso meu pai pegou até uma bactéria lá também, entendeu? E ele resistiu à bactéria, resistiu. Então, o senhor acha que essa questão da empatia, como é que isso interferiu no seu olhar na oncologia do câncer, né? E com o seu parente? Veja, da ecologia, na parte da ecologia, né, no caso, eles foram bastante, assim, muito profissional, muito humano, entendeu? Porque também eu me deixei se lançar com eles, entendeu? Porque assim, não estou falando mal de ninguém, mas pela vista que eu passei lá, eu via muitos familiares agredindo, falando mal, que nem assim. Eu sei que na hora bate o nervosismo, mas a gente não pode transmitir isso para o paciente. Foi isso quando eu falei com a médica. Eu fiz ó doutora, me fala o que é que meu pai tem. Por quê? Não foi a senhora que botou a doença nele. Entendeu? Então a senhora não é culpada de nada, a senhora está aqui para poder ajudar. Entendeu? Então é isso. Se muitas pessoas agissem, o profissional de saúde assim, eu acho que muitas coisas poderiam melhorar. Porque nem tudo é o profissional de saúde, não. Porque eu passei esse tempo lá e eu vi muitas coisas com paciente, família de paciente, chegava lá só o final de semana para estar botando a mão, botando o dedo na cara dos profissionais em geral, né, de médico e tudo. E eu acho que não é assim, que É uma via de mão funciona, dupla, né? claro. Sim. Inclusive, assim, o seu pai sabia do diagnóstico dele desde o começo? Não, porque a médica, exatamente quando eu bati um papo com ela, bem legal, ela foi bastante profissional e foi bastante, teve uma empatia muito grande por mim. Ela pediu que falasse, entendeu? Mais negócio que eu reuni a família e ninguém aceitou. Por quê? Meu pai, ele tinha um medo muito grande do câncer. Para você ver que ele não falava câncer, falava bicho. Um dia se eu tiver esse bicho, eu não quero na minha vida, não sei o que. Aí a família, eu assim, porque depois que eu comecei a se cruzar com ela começou a conversar comigo, entendeu? Eu vi que realmente o caminho era esse, era para ter falado. Mas eu fui a minoria, né? Porque não tá essa pergunta aqui no roteiro, mas eu acho importante, porque é sempre uma discussão muito grande. Se a gente deve falar com o paciente, se não deve, a família às vezes é muito resistente. Com tudo que o senhor vivenciou, você acha que esse comunicado, né, do diagnóstico deve ser falado ao paciente ou o senhor acha que isso influencia negativamente, falar para o paciente? Veja, na minha opinião, entendeu? Pela expectativa de vida, experiência de vida que eu passei, seria bom falar. Porque aí a pessoa medita, entendeu? O paciente medita, ele vai ver aquele, acha que deve pedir perdão, entendeu? Muitas vezes, pessoal, o paciente ele fica, porque veja, quando ele sai de lá para poder ir na sua residência, ele vê desfigurando. E meu pai perguntava a mim, meu filho, eu tenho o quê? Porque lá era muita medicação para ele. E quando chegou em casa, o ecologista mandou, dá só esse remédio aqui, mas isso aqui é só para ele ver que ele está tomando a medicação. Ele tomava a medicação, mandava a gente dar agora de manhã e de noite. Ele falou, como é que eu em casa, porque lá era injetável, era soro, era tudo. E como é que em casa, e quando vem depois, ele está sempre desfigurando, porque o câncer sai desfigurando. Meu pai era forte, entendeu? Sim. Meu pai era forte, ficou desfigurando. Então ele fica perguntando, o que é que eu tenho? Ele morreu sem saber, poxa. Eu acho que isso aí é bastante assim, não é legal. Na sua perspectiva, isso não contaria, né? Contaria sim, porque aí ele sabia. E o que o oncologista recomendou na época? Veja, ele recomendou que falasse. Tanto a médica que tratou dele, que fez todo o preparatório para o ecologista, né? Ela me falou também. A assistente social falou também. E o ecologista também me falou. Foi aí onde ele falou, né? Que quando eu cheguei lá, que eu fiquei surpreso quando ele me falou. Você pode dar a ele o que ele quiser. Eu fiquei, o que ele quiser? Então eu pensei na coisa, ele fez não, tudo. Tudo como tô. Ele fez pitu, uísque, refrigerante, danoninho, o que ele quiser, camarão. Eu disse até camarão, doutor, ele fez camarão, caranguejo, o que ele quiser. Eu disse, o que? Ele fez mesmo, né? Eu vi que você já está bastante por dentro dos assuntos, você sabe, meu doutor, experimenta mesmo. Aí levei ele lá em casa, mas quando eu falei em casa, porque na verdade, muita estuda a família, entendeu? Tem essa ignorância, porque aí não mergulha. E eu mergulhei, eu respeitei todos os profissionais, sim. Entendeu? Eu respeitei todos os profissionais. Eu falei para vocês antes que
muito laxeiro de ignorância, não sei o quê, como se o médico colocasse a doença No no paciente. paciente. Até a doutora, assim, ela ficou muito admirada comigo com essa atitude que eu tomei. Que eu falei com ela, né? Porque eu tranquei numa sala, saí dessa aqui, fechei a porta. E falei para ela, doutora, eu não vou xingar a senhora aqui não. E nem vou, ao contrário, eu quero agradecer, entendeu? Pelo que a senhora fez com meu pai. E não foi a senhora que botou a doença nele. Não foi. Então, quando a gente para pensar um pouquinho, né, com esse relato que o senhor está dizendo, então a gente atribui até uma mudança, né, no olhar oncológico. E o que isso mudou também na sua vida, né? Mudou na minha vida inteira, meus hábitos também, né? Que eu tinha um hábito assim de comer muitas coisas, beber, bebida alcoólica, essas coisas. E você vê que ali serve de uma lição para você. E você naquele momento de ver ali, não foi só tanto meu pai, como muitos, porque muitos que ficou naquela aula ali, né? Que meu pai não ficou num quarto separado. Sim. Ficou naquela aula de todo mundo e você vê muitas pessoas nessa mesma situação. Aí isso traz para você uma reflexão muito boa, né? Porque você, poxa, faz questão de ter muitas coisas e você vê uma situação daquela e você refletir mais e melhorar mais a sua vida. Tem um livro que o nome dele é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é uma médica, oncologista paliativista, que ela fala justamente isso. Que a gente tem essa visão muito assim, não beba porque você vai morrer. Morrer todo mundo vai. Sim. Na verdade, o discurso tem que ser o contrário. Não beba para viver mais. E não porque você vai morrer, porque morrer todo mundo vai. E uma coisa que o senhor falou que me marcou muito é essa questão de assim, mas é porque ele estava ali. E assim, a gente tem muito esse costume de dizer assim, porque eu tô com um problema, tô com aquele problema. Todo problema tem solução. O único que não tem é a saúde. Você pode ter 1000 problemas. Se você adoecer, o único que vai ser assim, soberano, top 1 da lista é a saúde, né? E o que me deixou mais assim, frustrado, assim, mais assim, porque você quer fazer alguma coisa e não consegue. Não pode. Poxa, eu quero ajudar meu pai, mas como? Mas aí eu vou lhe fazer um A contraponto. única Eu coisa acho. que eu faria, que eu tava lá, era abraçar ele, entendeu? Perfeito. Ajudar, passava ali Um carinho. com carinho, chamava a enfermeira, auxiliar ela, entendeu? A única coisa que eu poderia fazer. Mas é o que o senhor pode dar de mais valioso, porque a gente fala assim, dá uma palavra amiga. Mas eu acho que diante de tudo que a gente pode fazer por alguém, não tem nada mais íntimo do que compartilhar a morte de alguém. Exato. Estar lá enquanto a pessoa está partindo. Eu acho que nem a relação, sabe, de amizade, etc., pode ser tão íntima quanto estar ao lado de alguém enquanto ela está partindo. Eu acho que isso é assim, para poucos, sabe? Porque a morte não é uma coisa que você compartilha com qualquer um. E é uma coisa que você só vive uma vez. Namoro, etc., amizade, você vive muitas vezes. E é uma coisa que pelo menos minha avó fala, quer ver quem está ao seu lado? Fique doente, porque só fica quem lhe ama. Então não é que a gente pode fazer pouco, a gente pode fazer muito. Isso é muito impactante para o Sim. paciente e para quem está ao redor dele, né? E você saber o que ele tinha, ele sempre perguntava, meu filho, eu tenho o quê? Eu não vou pra casa por quê? E você Sim. saber de tudo, você ficar... Ainda muitas Prendendo. vezes eu vou falar, eu digo, será se eu falar, vão me crucificar depois? Eu não vou saber qual vai ser a reação dele. Sim. Entendeu? Porque quando todo mundo se combina, beleza, a reação que vir, todo mundo está pronto para receber a pancada. Mas quando é uma pessoa só, entendeu? Aí eu não sei, que ele podia reagir, né? Mas aí. Isso é importante porque assim, a gente dá a oportunidade desse paciente que está indo embora pedir desculpa a alguém, que ele tem que pedir desculpa. Claro, sim. Sei lá, ir pra praia uma última vez. Sim. Às vezes é um paciente pagodeiro que quer ir num show de pagode. Entendeu? Ouvir o seu bom cavaquinho e dançar um samba, e não tem nada de errado. E muitas vezes, Wagner, ele poderia, muitos poderiam ter uma coisa de mim, moço, eu vou falar na hora da minha morte, Sim. entendeu? E se você não falar, ele nunca vai falar, porque a mente da gente, você tem uma coisa que guarda na sua mente, você não pode guardar na minha mente. Então cada um guarda na sua mente o que você quer. Então quem sabe se esse paciente, ou o pai ou outro também, que já foi embora e deixou de fazer o que ele bem queria. Porque se o papai falasse, não, Erivaldo, eu quero, e já que eu vou embora, o que eu mais queria, entendeu, era viajar de avião, um exemplo. Então bora viajar de avião. Exato, ter essa oportunidade. Foi isso que realmente os profissionais de saúde me instruíram muito bem, porque
Hoje eu tenho uma visão muito diferente. Que bom, Nossa. que bom. Eu tenho muito, porque de repente de quem trabalha X, que trabalha Y, que trabalha A, que trabalha B, cada um tem seu estilo de trabalhar. Entendeu? E se o senhor pudesse assim dar um conselho pra gente que ainda não é médico, a gente está estudando medicina, sobre como cuidar melhor do paciente, da família, algum aprendizado, que é pra gente levar pra nossa jornada, o que é que o senhor diria pra O gente? que eu aconselho a vocês, no caso, você estudante, até quem está nos assistindo agora e quem está nos ouvindo, nesse querido podcast, né, sobre que você estude, vá além. Por quê? A partir do momento que eu sempre falo lá em casa, foi uma coisa que eu aprendi, e sempre falo em casa, falo aonde eu passo, que são dois profissionais, beleza, que vai errar, vai, só quem não é papai do céu, que vai errar, vai, mas são médico e piloto de avião. Quando erra, É fatal. é fatal. Então, que vocês se agarrem na medicina, que estude, que durma realmente no beiro desse, não é fácil, porque através de vocês não vão deixar muitas famílias sofrer. Entendeu? Imagina eu levar a minha família para vocês cuidarem, né, fazer o tratamento, e através de um erro seu, meu parente ir embora e eu sofrer. Além de não só essa Entendeu? questão do conteúdo, mas também da empatia, né? A Da gente, como empatia, entendeu? estudante, precisa Opa, eu trabalhar. não sei, o conselho que eu dou a vocês é o seguinte: estou em dúvida, compartilha. Eu não sei, compartilha. Sim. Entendeu? Porque vocês estão aqui para aprender, e quando vocês se formarem, vocês vão continuar a aprender. Vocês vão morrer aprendendo. Sim. Todo mundo, na verdade. né? Mas eu estou falando da questão de Sim, vocês em geral, né? sim. Porque já que o foco aqui está em Sim. vocês, você não vai pensar, eu já sei, porque não vá pensar, porque é uma vida. Perfeito. Eu não sei qual é que vocês vão seguir, mas idoso, pediatria, o que for. Imagina você levar o seu filho para vocês tomar conta, e através de um erro seu, porque você tá que nada, já tem muito por aí que vai vir, e você tem que sepultar seu filho por causa do erro médico. Entendeu? É muito complicado. Erivaldo, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar, né, a sua história com a gente, relatar um pouquinho, abrir esse coração, falar o que sentiu, falar o que não sentiu também, e trazer essa perspectiva mais humana pra gente, que é extremamente importante. A Lau, que é a Liga de Onco aqui da AFA, agradece de imenso coração sua participação e a participação de todo mundo que está escutando a gente, que está assistindo. Muitíssimo obrigada. Obrigada à minha dupla que está aqui também participando desse podcast. E é isso. Quer falar mais alguma contribuição? Eu que agradeço essa excelente oportunidade, né? Porque já que eu fui convidado, eu fiquei muito grato, estou muito feliz e estou aberto às outras oportunidades. Entendeu? A vocês, e muito obrigado, e siga em frente, que vocês merecem. Pessoal, sigam a nossa liga, é lá o FCM da AFIA. Então aproveitem, curtam bastante nosso Instagram, tem muito conteúdo bom. Sigam a gente para poder ver mais novidades da liga, e qualquer coisa, estamos aqui prontos para poder fornecer mais conteúdos para vocês também. Até a próxima. Até a próxima.